Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a introdução da teologia. Nós vamos estudar hoje sobre a introdução à teologia. Vejamos bem, definição. Etimologicamente falando, o termo teologia vem do vocabulário grego theos, que significa Deus, e logos, que denota estudo da origem grega. A palavra teologia quer dizer simplesmente estudos sobre Deus. Anotou aí? Teologia quer dizer estudo sobre Deus. Embora não encontremos nas escrituras a palavra teologia, na Bíblia você vai procurar e não vai encontrar a palavra denominada teologia. Ela é a Bíblia em seu caráter, certo? Então, a teologia, ela é a Bíblia em seu caráter. Vemos em Romanos 3:2, encontramos logia, teos, os oráculos de Deus. Essa parte encontramos em Romanos 3:2. Em 1 Pedro 4:11, encontramos logia, teos, oráculos de Deus. E em Lucas 8:21, temos teos, a palavra de Deus, correto? Observamos que Platão, 427 e 347 a.C., ele usou esse vocábulo com o sentido de história de mitos, lendas dos deuses contados pelos poetas da Grécia Antiga. Os poetas foram os primeiros a ser intitulados teólogos, por comporem versos em honra aos deuses, uma vez que teologia referia-se a discussões filosóficas a respeito dos seres divinos, teologania, e do mundo, cosmogania. Observando aqui, como Platão dizia, que ele usava esse vocabulário no sentido das histórias, de mitos, de lendas, de os deuses e pelos poetas. Então, já era usado esse tema, esse vocabulário da palavra teologia, ele já era usado na Grécia Antiga, pelos poetas, foi intitulado os teólogos, porque eles comporem versos em honra aos deuses. Então, eles referiam-se aos deuses, na discussão filosófica a respeito dos seus divinos, teoganias, e do mundos cosmogônias. Então eles estudavam os deuses, eles estudavam a história, os mitos, eles estudavam as lendas, e eles também estudavam como se fosse o cosmogonia, certo? Que era o mundo. E no final do século II, Clemente de Alexandria, 150 a 215, contrapôs teologia à mitologia, aquela na condições de verdadeira cristã a respeito de Deus, era superior à história da mitologia pagã. Se nós observar, a palavra teologia, ela parece ter sido incomparada à linguagem cristã no século IV. Então, se nós observar, a teologia não vem de hoje, igual muitas vezes as pessoas achando que hoje está sendo essa descoberta, sendo que essa descoberta da palavra teologia, ela já vem até do século IV e V. Refere-se à genuína compreensão das Escrituras. Ela é uma genuína compreensão para que nós possamos, para que o homem e a mulher, anota aí, para que eu e você possamos aprender, possamos entender as Escrituras. Contudo, é necessário que eu e você tenhamos uma livre e espontânea vontade de aprender, porque assim nós vamos ter um esclarecimento das sagradas Escrituras. Ou contudo, nós vamos ter também um respaldo daquilo ao qual nós estamos em dúvida em questões à palavra de Deus.
Nós vemos que, contudo, o emprego estava restrito ao conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Quer dizer que as pessoas não tinham um certo conhecimento da pessoa de Deus. Bom, eles conheciam Deus, ouviu falar de Deus, mas porém não tinha conhecimento da sua natureza, do seu nascimento, da sua criação, da onde veio, da onde vai. E a partir daí, a partir de teologia cristiana, obras de Abelardo, né, passou a designar um corpo de doutrina, ou seja, passou a designar um corpo de conhecimento, de estudo de Deus, certo? Onde eles foram aprender e aonde eles foram conhecer a pessoa de Deus. E os pais da igreja cognominaram o evangelista João de o teólogo, por se tratar mais detalhadamente do relacionamento interno das pessoas da Trindade. Nós vemos aqui, no estudo, Gregório de Nazareno, Nazianzo, também recebeu esse título, especialmente pela defesa da divindade de Cristo. Quer dizer que o Gregório de Nazareno, há 330 antes de Cristo, né? Ele recebeu esse título de teólogo porque ele teve uma defesa, ele combateu a tese da existência de Cristo, né? Ele combateu essa existência da tese de Cristo, mostrando assim o poder e a divindade e a graça de Deus. Se nós observarmos, João Calvino foi denominado teólogo por Filipe Melanchthon, 1497 a 1560 a.C., aonde eles foram denominados porque eles combateram essa tese da existência de Deus. Porém, os homens relatavam a não existência ou uns deuses ou como se dizia, mitos, lendas, e eles combateram mostrando a realidade do supremo e do verdadeiro Deus. A palavra teologia refere-se ao estudo de Deus quando é usada no sentido mais amplo, e a palavra pode incluir todas as outras doutrinas reveladas na Escritura, certo? Então nós vemos que a palavra de Deus, que a teologia refere-se ao estudo de Deus, e ela é usada no sentido mais amplo, quer dizer, no sentido mais profundo, no sentido mais visionário, no sentido ao qual você consegue ver claramente a palavra de Deus. E nós vemos aqui um Deus e o supremo ser que criou, até agora sustentou tudo o que existe, e a teologia procura entender e articular de uma maneira sistemática a informação por ele revelada a nós. Assim, a teologia se preocupa com a realidade divina, visto que é o estudo da realidade última. É uma realidade última, a reflexão teológica é a atividade humana última também. Tanto uma reflexão, tanto uma realidade última, como uma atividade humana última também. A teologia é sustentada sempre em andamento, pois o homem é finito e não chega a um ponto de compreender plenamente o infinito. Sabemos que a teologia é um estudo sempre em andamento, quer dizer que ela não para, ela é constante. A teologia, ela é infinita, ela não tem fim. Nós vemos que o homem é infinito, o homem tem um limite e não chega a ponto de compreender Deus. Por quê? Porque Deus é infinito. E a teologia mostra isso. A teologia vem mostrar isso. Por isso que nós estamos hoje dando esse estudo sobre a introdução da teologia, a introdução à teologia. Nós vemos também textos bíblicos que apresentam Deus muitas vezes através do que ele faz, do meio de descrições abstratas e proporcionais. Nós vemos também
Não se deve separar a teologia do conceito da revelação. Por quê? Pois é somente pelo auto revelação de Deus que se pode conhecer a Deus. Nós vemos que não pode separar a teologia, o ensinamento de Deus, da revelação. Por quê? Porque é necessário que exista a revelação, né? Que creia no auto-revelação de Deus, que possamos conhecer a Ele. Então, não podemos desprezar a auto-revelação. A teologia é a ciência de Deus e do seu relacionamento com o homem e no mundo físico e espiritual. É a disciplina que apresenta uma formulação unificada da verdade de Deus e o seu relacionamento com a humanidade e o universo, conforme a relação divina o expõe, e que aplica tais verdades a todo aspecto da vida e do pensamento humano. Olha só, teologia não é em primeiro lugar produto da atividade humana, mas designa a notícia de Deus divino revelado por ele. Deus é o objetivo da teologia. Deus é o objetivo. Deus é o tema central. Deus, ele é o centralismo, o centro de todas as coisas, para se ter a teologia. Toda teologia se deve ao saber de Deus. Sem o saber de Deus, a teologia não existia. A respeito de si mesmo. Então a tese do caráter prático da teologia serve somente a Deus, e não aos nossos intelectos, não aos nossos pensamentos, não às nossas imaginações. Mas a teologia, ela serve somente a Deus. A saber de Deus, por parte das Escrituras, não poderia ser um saber prático, essencialmente um saber teórico. O conceito de teologia se expressa de modo mais claro e plausível, em medida máxima, se Deus é tomado como verdadeiro e abrangente objetivo da teologia. Deus é o ponto de referência de todos os temas da teologia. Teologia não é um produto de imaginação humana. Correto? Então, se nós observarmos, teologia não é, em primeiro lugar, produto da atividade humana, mas ela tem a notícia, ela traz notícia, ela traz conhecimento, ela traz fatos, ela traz produtividade a respeito do Deus vivo e verdadeiro. Agora vemos aqui alguns pensadores. Nós vamos agora passar por uma parte agora muito interessante. Essa parte ela traz relacionamento, ela traz conhecimentos geral de alguns pensadores, de algumas pessoas que pensaram a respeito da teologia. Pensadores da teologia é o tema dessa parte que nós vamos entrar agora. Observamos que nós vimos o que é teologia, para que finalidade a teologia serve, você anotou aí? Então anota aí. Nós entendemos o que foi teologia, para que foi teologia, para onde foi a teologia e para que surgiu a teologia. Agora nós vamos ler agora uma parte aqui, nesse estudo de introdução à teologia, alguns pensadores da teologia. Vamos lá. É de conhecimento geral que a palavra de Deus surgiu no contexto histórico do povo judeu, certo? A verdade bem conhecida é que cerca de 3/4 da Bíblia foram escritos na língua hebraica. E apesar de quase todo o restante da escritura ter sido escrito semético, hebraico, portanto, sem dúvida alguma, se há uma língua e cultura importante para os estudos bíblico consciente mais profundo, trata-se do hebraico clássico e moderno. Podemos inclusive afirmar que, sem o conhecimento das línguas originais, não é possível construir uma boa teologia ou cristocêntrica e exércica das Escrituras Sagradas. Se nós observar como a Escritura foi escrita, em hebraico, em grego e aramaico, nós podemos também entender que, sem dúvida alguma, se há uma língua e cultura importante para que nós estudemos a Bíblia, nós temos que saber e ter consciência mais profunda do tratado do hebraico clássico e moderno, para poder entender. Isto falando, esses pensadores, que é necessário que o homem e a mulher
ele possa, ele possa ter, ele possa ter, ele possa ter, veja bem, sempre o dicionário hebraico para estar tirando dúvidas em relação a algumas palavras, para ele compreender o seu significado, porque a Bíblia foi escrita em hebraico. Agora nós vamos ver aqui, século I, Paulo de Tarso. O nome Saulo. Em São Paulo, o apóstolo, cerca de 3,66, é considerado por muitos cristãos como o mais importante discípulo de Jesus. Paulo, segundo São Paulo, o apóstolo, ele foi considerado o mais importante discípulo de Jesus. Depois de Jesus, a figura mais importante no desenvolvimento do cristianismo nascente, Paulo de Tarso é um apóstolo diferente dos demais, ou seja, ele foi destacado. Ele foi destacado. Primeiro, porque ao contrário dos outros, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Ele não conheceu, ele não andou com Jesus, ele não esteve do lado com Jesus como ser humano. Por outro lado, Paulo era um homem culto, ele era um homem ensinado, ele era um homem que conhecia, ele era um homem que entendia, ele era um homem estudado, ele frequentou uma escola em Jerusalém. Paulo frequentou uma escola em Jerusalém. Paulo tinha feito uma carreira no templo, era fariseu, quer dizer que Paulo fez uma carreira, né? Como se fosse hoje uma faculdade. Paulo tinha feito uma carreira no templo. Ele era fariseu, onde foi sacerdote. Olha só como Paulo era um homem culto, era um homem entendido, era um homem estudado, era um homem que tinha conhecimento de todas as coisas. Ele se destacasse dos outros apóstolos pela sua cultura. Mas a maioria dos outros apóstolos eram pescadores, analfabetos. A língua materna de Paulo era o grego. Olha só, hein? Paulo era grego. Ele tinha uma língua e falava grego. E é provável que também dominasse o aramaico, né? Ele tinha esse conhecimento também de outras línguas, que era o aramaico. E nós vemos aqui que ele foi educado em duas culturas. Bom, a grega e a judaica. Olha só. A grega e a judaica. Paulo fez muito pela difusão do cristianismo entre o gentio e é considerado uma das principais fontes da doutrina da igreja. Paulo era educador de cultura grega e judaica. Além de ser tudo isso, Paulo foi feito pela difusão do cristianismo entre o gentio e ele é considerado um dos principais fontes da doutrina da Bíblia. Você pode ver que todas as doutrinas da Bíblia, você procura em Coríntios. A doutrina, a mulher, respeito ao seu marido, todas as doutrinas bíblicas está relacionada à fonte que Paulo escreveu. Paulo, ele elaborou todas as doutrinas bíblicas. Paulo, pelo seu conhecimento, pela sua profundeza, pelo seu entendimento, pelo seu intelecto, Paulo foi capaz de fazer todas essas coisas. Isso aí pensadores da teologia, pessoas que ajudaram a elaborar a teologia. As suas epístolas formam uma secção fundamental do Novo Testamento. Alguns afirmam que ele foi quem verdadeiramente transformou o cristianismo numa nova religião. E não mais uma seita do judaísmo. Foi a mais destacada figura cristã a favorecer a abolição, olha só, da necessidade da circuncisão e dos escritos hábitos alimentares tradicionais judaicos. Esta opção teve a princípio a oposição de outros líderes cristãos, mas em consequência dessa tornou-se mais viável, ao passo que os judeus mais conservadores, muitos deles vivendo na Europa, permaneceram fiéis à sua tradição, que não tem um móvel missionário. Olha só, nós observamos pensadores da teologia, referimos-se a Paulo, referimos-se primeiro Paulo de Tarso, um grande conhecedor, um grande homem que trouxe várias doutrinas, né? E nós vemos agora o século Policarpo de Esmina. Sabemos que morreu como um mártir
vítima da perseguição romana há 87 anos, e é reconhecido como santo, tanto pela Igreja Católica Apostólica Romana, quanto pelas igrejas ortodoxas orientais. Os santos desse dia, um dos grandes padres apostólicos, ou seja, pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram entre a igreja primitiva. A igreja do mundo grego-romano, São Policarpo, foi ordenado bispo de Esmina pelo próprio São João, o evangelista de caráter reto, de alto saber, amor à igreja e fiel ortodoxa da fé, era respeitado por todos do Oriente. Com a perseguição, o santo bispo de 86 anos escondeu-se até ser preso e foi levado para governador que pretendia convencê-lo de ofender a Cristo. Policarpo, porém, proferiu estas palavras: há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Olha só, Policarpo falando que há 86 anos servindo a Cristo e nenhum mal recebeu dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço como meu Salvador? Isso é os pensadores teológicos. Condenado no estádio da cidade, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo, sendo bendito para sempre o Senhor. Que é o vosso nome adorável, seja glorificado por todos os séculos. São Policarpo viveu o seu nome. Poli muitos, carpo frutos, muitos frutos que foram resgatados com suor, lágrima e no seu martírio no ano 1556, resgatado também com sangue. Então nós vemos que Policarpo, ele foi morto numa fogueira, como diz aqui, mas ele serviu há 86 anos a Cristo e nenhum mal ele tinha recebido dele e não podia falar mal dele. Que maravilha! Esse é um testemunho verídico desse homem, Policarpo de Esmina. O seu martírio, morreu vítima de perseguição romana. Esse, em 87 anos, reconhecido como santo de todas as igrejas católicas, olha só. Mas serviu a Deus com fidelidade e conhecimento. Agora nós vemos Clemente de Alexandria. Quem era Clemente de Alexandria? Clemente de Alexandria, Tito Flávio Clemente, nome de Clemente de Alexandria, escritor grego, ele era escritor grego, teólogo e mitográfico cristão, nascido em Atenas. Ele era pesquisador das lendas, menos compatível com os valores cristãos, defensor das rebeliões contra a opressão que o levou ao conceito de guerra justa, considerado o fundador da Escola de Teologia de Alexandria. Olha só, Clemente de Alexandria, ele foi considerado o fundador da Escola de Teologia de Alexandria. Olha só, Clemente de Alexandria. Ele combateu também o racismo que via como base moral da escravidão. De país pagãos, convertido ao cristianismo por seu mestre, Patrístico Panteno, séculos II, abraçou a nova fé e sucedeu-lhe como líder espiritual da comunidade cristã de Alexandria. Este é Clemente de Alexandria, onde permaneceu durante 20 anos, tornando-o dos mais inteligente ilustrador dos padres primitivos. Entre suas obras de ética, teologia e comentário bíblico, destaca-se a trilogia formada por expressão. Combateu os hereges gnósticos, ele combateu os hereges. Hereges quer dizer o que não está na Bíblia, o que não é de Deus. Embora ele tenha sido instruído profundamente na filosofia neoplatônica, decidiu voltar ao cristianismo. Você vê, ele, mesmo sendo instruído na profundidade filosófica neoplatônica, ele decidiu voltar ao cristianismo. Ele decidiu ficar
crente, servo de Deus, e ele estabeleceu o programa educativo da escola catequética Alexandria, que no século mais tarde serviu a base ao Trivium e ao Quadrivium, grupo de disciplina que constituía as artes liberais na Idade Média. Defendeu a teoria da causa justa para a rebelião contra governantes que escravizavam o seu povo. E em discurso escreveu sobre a salvação dos ricos e sobre temas como o bem-estar e a felicidade e a caridade cristã durante a perseguição aos cristãos. Pelo Império Romano, Sétimo Severo transferiu seu cargo na escola catequética ao discípulo Orígenes e refugiou na Palestina, junto a Alexandre, bispo de Jerusalém, lá permanecendo até sua morte. Como se vê, Clemente de Alexandria teve um papel importantíssimo na história da interpretação bíblica entre os judeus e os cristãos períodos patrítico. Em Alexandria, a religião judaica e a filosofia grega se encontraram e se influenciaram mutuamente, criando a escola que influenciou a interpretação bíblica. Esses são os pensadores da teologia. Nós estamos falando de Paulo de Tarso, que foi um grande homem conhecedor. Nós falamos do mártire que morreu, mártire Policarpio. E agora falamos sobre Paulo, falamos sobre o martírio Policarpio e falamos agora sobre Clemente de Alexandria. Esses foram os pensadores da teologia, pessoas que ajudaram a teologia chegar até nós, pessoas que ajudaram esse conhecimento da teologia. Não só eles, como também no século V, Aurélio Agostinho também. Agostinho de Hipona, do Santo Agostinho, foi um bispo católico, teólogo e filósofo que nasceu em 13 de novembro. Então a teologia, ela se dá ao estudo da Bíblia. E quando se fala o estudo da Bíblia, a teologia ela vem de apóstolos, de padres, de pessoas, de bispos que realmente decidiram implementar, em conhecer a Deus. E nós vemos que esse homem, Aurélio Agostinho, Santo Agostinho, foi um bispo católico, teólogo, filósofo que nasceu em 13 de novembro e morreu em 28 de agosto, na Hipônia, hoje na Anamba, na Angélia. E é considerado pelos católicos santo e doutor da doutrina da igreja. Olha só, ele foi considerado um católico santo e doutor da igreja. Ele é Santo Agostinho, que cresceu no norte da África, colonizado por Roma, educador de Cartago, foi professor de retórica em Milão, seguiu o maniqueísmo dos seus dias de estudante e se converteu ao cristianismo pela pregação de Ambrósio de Milão. Foi batizado na Páscoa de 386 e retornou ao norte da África, estabelecendo em Tages de uma fundação monástica junto com alguns amigos. E em 391 foi ordenada sacerdote em Hipona e tornou-se um pregador famoso. Há mais de 350 sermão dele, olha só. Esse Aurélio Agostinho, ele tem mais de 350 sermões dele preservados e crê-se que são autênticos, são dele mesmo, não é de outra pessoa. Nós estamos hoje dando uma linda instrução sobre a introdução à teologia, sobre alguns pensadores, algumas pessoas que trouxeram à tona essa teologia e fizeram esclarecer o conteúdo da palavra de Deus ao todo. E podemos entender através desses homens, dessas pessoas, a revelação profunda da palavra e do conhecimento de Deus. Nós vemos aqui que esse Aurélio é notado pelo seu combate à heresia, quer dizer que ele combateu esse homem, ele combateu esse Aurélio Agostinho, esse bispo, ele combateu a heresia do maniqueísmo. Ele defendeu também o uso de forças contra o donatistas
perguntando por que a igreja não deveria se usar de força para compelir seus filhos perdidos e retornar os filhos perdidos, compelem as suas próprias. Olha só, nós vemos que em 396 foi nomeado bispo assistente de Hipona, com direito à sucessão em caso de morte do bispo concorrente. E ele permaneceu como bispo de Hipona até sua morte e deixou seu monastério, mas manteve vida monástica em sua residência episcopal e deixou-a regular para seu monastérios, que o levou a ser designado o santo patrono do clero regular, que é uma paróquia de clérigos que vive sobre uma regra monástica. Agostinho morreu em 430 durante o cerco de Hipona pelos vândalos. Diz-se que ele encorajou seus cidadãos a resistirem ao ataque, e principalmente porque os vândalos haviam aderido ao arimismo, que Agostinho considerava uma heresia. Olha só, essa é a introdução da teologia sobre homens que fizeram parte da teologia, que fizeram parte desse estudo, desse conhecimento, ao entender e compreender a Bíblia e lutaram pelo verdadeira clareamento, vamos dizer, uma claridade, uma profundidade bíblica. Nós vemos aqui outro também, no século IV, no século IX, João Scoto Erigênia. Olha só, ele nasceu em Irlanda, Paris. Ele é também conhecido como Scoto de Erigênia também. Ele foi filósofo, teólogo, tradutor escocês da corte de Carlos. Olha só, ele foi filósofo, teólogo e tradutor. Agora nós vamos aqui. Esse é João. Agora, o São Tomás de Aquino também foi um grande pensador. Ele, no século XIII, perto de Aquino, também da Itália, de Paris, olha só, ele foi tido como santo pela Igreja Católica. Ele foi uma fraude do Dominiaco e teólogo italiano. Ele era um teólogo. Ele, nascido numa família nobre, estudou filosofia. Isso são São Tomás de Aquino. Agora tem outro aqui, o João dos Scott. Esse João dos Scott, ele nasceu na Escócia, 1266, 8 de novembro de 1308. Foi membro da Ordem Francisca, filósofo e teólogo da tradução escolástica, chamado de doutor, mentor de outro grande nome da filosofia medieval. Olha a importância desse homem, né? Olha só o grau da importância desse homem. Agora nós vemos que no século XV, Thomas de Kempis, ou Thomas Emerken, também foi conhecido como Thomas de Kempis, Thomas de Kempis ou Thomas de Kempis. Ele nasceu em 1379, faleceu no dia 25 de julho de 1471, na Alemanha. E foi um monge, escritor místico e alemão, hein? Olha só o conhecimento desse homem também, aonde ele chegou, né? E agora nós vamos chegar agora no Martinho Lutero. Martinho Lutero é conhecido por todos os teólogos. Martinho Lutero, o revolucionador. Martinho Lutero foi um teólogo alemão, Martinho Lutero. Ele é considerado o pai espiritual da reforma protestante, que protestou, né? Martinho Lutero, cujo nome original era alemão, era Martin Luther, era filho de Hans Luther, Margaret Linderman. E no ano seguinte ao seu nascimento, sua família mudou para Mansfeld, onde seu pai dirigia várias minas de cobre. Tendo sido criado no campo, desejava ver seus filhos
Tornou-se um funcionário público. Nós vemos que a vida de Martinho Lutero foi imensa. Ele estudou várias vezes, conheceu vários estudos. Ele foi um jovem graduado em bacharel, mestrado. Quando ele tinha 17, segundo aquele, em 1550 ele teve o mestrado dele, o segundo entre 17 candidatos. Ele foi o segundo entre 17 candidatos, ele foi o segundo na fila. Seguindo o desejo paterno, escreveu-se na escola de Direito dessa universidade, mas tudo mudou após uma grande tempestade com descargas elétricas ocorrida no mesmo ano. Um raio caiu próximo onde ele estava, olha a situação que ele passou. Mas a teologia dá graça muito a Lutério, né? Lutério trouxe muito riquíssima de conhecimento. Esses aí são os pesquisadores, são os fundadores, são algumas pessoas que trouxeram esse respaldo da teologia, né? Por isso que a introdução à teologia traz homens que fizeram parte da teologia, né? Nós vemos que o desejo de obter graus acadêmicos levaram Lutério a estudar a Escritura em profundidade mesmo. Ele estudou muito, ele era muito conhecedor, ele buscava fundo, influenciado por sua formação humanista de buscar as fontes, ele buscava as fontes, ele ia atrás das fontes, mergulhou nos estudos sobre a igreja primitiva. Devido a isto, termos competência e honestidade, ele ganharam um novo significado para ele, já convencido de que a igreja havia perdido sua visão de várias das verdade do cristianismo ensinada nas escrituras, sendo a mais importante delas a doutrina chamada justificação. Lutero começou a ensinar que a salvação era um benefício concedido apenas por Deus, dado pela graça. Lutero se destacou, nós vemos que Lutero, entre os demais que nós falamos, Paulo e Lutero foi uma das pessoas que mais destacou. Tem outra pessoa também que destacou também no século XVI, foi o João Calvino. João Calvino também tem uma grande participação aqui na teologia. Por quê? Porque João Calvino, nascido em Noyon, 10 de julho de 1509, Genebra, 27 de maio de 1564, foi um teólogo cristão francês, ele era francês. João Calvino fundou o calvinismo, uma forma de protestantismo cristão. Ele fundou uma forma de protestantismo, quer dizer, cristão. Durante a Reforma Protestante, esta variante de protestantismo viria a ser bem sucedida em países como Suécia, país de origens, País Baixo, África Sul. Então ele foi o protestante, onde o cristão começou a ser chamado protestante, trazido por João Calvino. Por isso que o cristão era chamado de protestante, porque ele, por João Calvino, trouxe esse protestantismo. Então ele foi muito conhecido. A tradução do apelido da família Calvin para o latim Calvinus deu origem ao nome Calvin, pelo qual se nos conhecido. Calvino foi iniciante humanista, nunca foi ordenado sacerdote. Depois do seu afastamento da Igreja Católica, este intelectual começou a ser visto gradualmente como a voz de movimento protestante, orando em igreja e acabando por ser reconhecido por muitos como padre. Vítima da perseguição aos protestantes na França, fugiu da Genebra, onde faleceu em 1564. Genebra tornou-se definitivamente num centro de protestantismo. Europa, João Calvino permanece até hoje uma figura central da história da cidade da Suécia. João Calvino, pessoas que fizeram parte da teologia. Agora nós vemos aqui no século XVIII, Jonatas Edwardes. Jonatas Edwardes nasceu em Wilson, nos Estados Unidos, espiritual, tendo já desde a meninice grande preocupação com a obra de Deus e com a salvação de almas. Olha, homem que fizeram parte também, esse Jonatas Edwards. Agora nós vamos também aqui ver Clisver Staples Lewis, século XX.
Esse nasceu em 29 de novembro de 1998, já aqui pertinho, né? Conhecido como C.S. Lewis, né? Foi um autor e escritor norte-irlandês que se silenciou pelo seu trabalho acadêmico sobre literatura medieval e pela apologética cristã que desenvolveu através de várias obras e palestras. É igualmente conhecido por ser autor da formosa série de livros infantis de nomes As Crônicas de Nárnia. Nascido em Belfast, Irlanda do Norte, Cliver Staples Lewis cresceu no meio dos livros da seleta biblioteca particular de sua família, criando nesta atmosfera cultural em um mundo todo próprio, dominado por sua fértil imaginação e criatividade. Os seus pais, Albert Jarme Lewis e Flora Augusta Hamilton Lewis, eram protestantes, mas não particularmente religiosos, mas especificamente eram de origem metodistas, tá certo? Então observamos esses homens que nós estamos falando sobre que trouxeram, ajudaram a teologia chegar. Por último, conhecedores da teologia, nós estamos falando sobre os conhecedores. Agora, por que não falar de Martin Luther King? Olha o Martin Luther King, JR, pastor norte-americano, prêmio Nobel, líder de movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele era um homem que tinha visão. Ele não violenciava nas lutas contra o racismo, não. Ele foi um pastor, ativista político, estadunidense, pertencente à Igreja Batista. Ele tornou-se um dos mais importantes líderes do ativismo pelos direitos civis para negros e mulheres, principalmente nos Estados Unidos, no mundo, através de uma campanha de não violência de amor para com o próximo. Recebeu o prêmio Nobel da Paz, tá certo? Esse foi Martin Luther King. Pensadores teológicos. Agora, irmãos, nós vamos só para dar um respaldo aqui. Não sei se o tempo vai dar para nós, mas nós vamos falar aqui para terminar, para dar um respaldo. Depois nós voltamos a esses temas que nós estamos falando. A teologia, quando nós falamos sobre a introdução da teologia, nós sabemos que a teologia tem divisões. Quais divisões da teologia? A teologia está dividida em muitos departamentos, tá certo? Ela não é só teologia só sobre Deus. Que Deus, ele é infinito, como nós falamos. Se nós for estudar Deus, ele é infinito, o homem também não chega à infinitude de Deus, correto? E nós vemos aqui a teologia está dividida em muitos departamentos, tendo em vista ser um vasto campo, ser agrupado de 7 tipos de ajuda que melhora a nossa área de estudo. A primeira é teologia exegéstica, tá certo? Teologia exegésica. Em sentido natural, o termo exegésico vem da palavra grega que expressa tirar o sentido para fora do texto. Arrancar, puxar o sentido para fora do texto, mostrar a verdade daquele texto, sacar, extrair a verdade, certo? Então nós estamos extraindo, nós estamos arrancando, nós estamos tirando a verdade do texto. Assim, a teologia exégética procura, no estudo do texto sagrado, trazer à luz o seu verdadeiro sentido, correto? Esse é a teologia exégética. Aqui se estuda as línguas originais. Estuda o quê? Arqueologia bíblica, a introdução bíblica e hermenêutica bíblica. Isso é um conjunto para extrair, para sacar, para descobrir a verdade. Primeiro, teologia histórica. A teologia histórica estuda a trajetória do povo de Israel, da igreja cristã, estuda a história dos hebreus, a história da igreja, considerado desenvolvimento histórico da doutrina, mas também investiga, né? E nós vemos a teologia bíblica, a sistemática da doutrina de acordo com as ocorrências nas diversas partes da Bíblia, como são apresentadas por cada escritor. Nós vamos aqui aprender cada passo, como o escritor explica, Gênesis, o que ele quer dizer história, Êxodo, o que quer dizer história. São
teologia bíblica sistematizadas. Eles vão de acordo às doutrinas, às suas ocorrências, diversas partes da Bíblia, como são apresentadas a cada escritor, né? Isso é uma teologia bíblica. O que é teologia sistemática? Uma teologia sistemática carrega-se de coordenar todos os ensinos da teologia. Teologia sistemática, ele carrega a coordenar, ele coloca em ordem, todos os ensinos da teologia bíblica, das teologias anteriores. Exemplo, exégética, história e bíblica. Sistematiza-las em grandes títulos de estudos teológicos. A teologia sistemática é também conhecida principalmente como a presença apresentada por Bekehoff e como teologia reformada. Aqui estuda teologia, cristologia, paractologia, angiologia, armatologia, antropologia, eclesiologia, escatologia e soterologia. Tá certo? Então essa é a teologia sistemática. É um globo ou várias repartições que estuda a teologia. Então a teologia sistemática é conhecida principalmente como apresentada por um homem chamado Bekehoff, como teologia reformada. Então ela é teologia reformada, ela reformou a teologia e ela colocou alguns parágrafos ou alguns assuntos de importâncias, relevâncias, como teologia, cristologia, todos em repartições e fizeram um livro só. Mas tudo isso está dentro da teologia sistemática. O que está dentro quando você pega um livro escrito teologia sistemática, está dentro lá teologia, está dentro a cristologia, está dentro a paractologia, está dentro a angiologia, está dentro a amortiologia, está dentro a antropologia, a eclesiologia, a escatologia e a soterologia, correto? Então, nós vamos ver aqui sobre a teologia dogmática. Nessa teologia estuda os credos da igreja, estuda as apologética, polêmica e ética. E isso é a teologia dogmática. Teologia prática, sistematiza e ordena a aplicação das doutrinas de modo prático, direito do homem. Aqui se estuda a homilética, a liturgia, a administração eclesiástica, educação cristã e missologia. Ela busca aplicar a vida prática aos ensinos das outras teologias. Então a teologia prática, ela é sistematizada a uma ordenação, uma aplicação de umas doutrinas. Ela aplica algumas doutrinas no modo prático do homem. Aqui se estuda a homilética, que o homem tem que falar bem, a liturgia, né, a administração eclesiástica, a educação cristã e missões. Isso é tudo voltado ao homem e os seus funcionamentos. Correto? Agora nós vamos mais um pouquinho para cá. Teologia prática nós falamos, teologia sistemática nós falamos, teologia dogmática nós falamos, que foi a teologia bíblica também nós falamos, e teologia natural, estuda os fatos referentes a Deus, o Deus do universo, que se encontra e revela toda a natureza. Então, nós observamos aí sobre alguns pontos, falamos sobre a introdução à teologia, chegamos ao nível ao qual nós vamos dar uma parada. Eu creio que você entendeu algumas partes aí. Você pode continuar ouvindo esse áudio para poder também tomar alguns textos que você não compreendeu, para que você venha esclarecer. É bom que anote também a cada ponto, a cada assunto que foi abordado aqui nesse estudo, que é a introdução à teologia, mas também nós vamos depois dar mais continuidade a esse tema, que é um tema muito grande, sobre introdução à teologia, mas compreendendo algumas questões da teologia a respeito de homens que fizeram parte da teologia, e também a teologia sistemática e a teologia exerce, a minha língua é meio enrolada, não dá para falar algumas frases, não dá para expressar claramente, mas os irmãos estão entendendo. Então compreenda, isso aí é um estudo que nós estamos dando hoje, para que você possa
ter um conhecimento da teologia, saber a introdução, o que significa, como surgiu, por que surgiu, para que serve, para que não serve, o que significa a infinitude, nunca, é um negócio que nunca tem fim, sempre tá existindo, é um negócio que sempre estamos estudando, estamos pesquisando, estamos entendendo, estamos compreendendo. E a Bíblia em si, sem a teologia, é um escalço, porque precisa de um respaldo teológico para que seja uma plenitude, ou seja, completo. Plenitude quer dizer completo. Então, para que seja completo, exista a necessidade da teologia. Crescer na graça e no conhecimento. Deus nos abençoe. Paramos aqui por o estudo e depois nós voltamos com outro estudo. Se Deus quiser. Um abraço. Até mais.